Pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre a fotossíntese e alguns fatores que afetam a fotossíntese e, por sua vez, afetam a qualidade e a produtividade de frutas. Então, a ideia é, inicialmente, fazer uma breve revisão sobre fotossíntese e, na sequência, falar de alguns fatores, especialmente sobre a cobertura de pomares, que afeta a qualidade e a quantidade de luz que chega até as plantas e acaba alterando alguns aspectos. Então, é essa a dinâmica dessa videoaula. Bem, a fotossíntese, né, tem algumas videoaulas aí no YouTube que explicam em detalhes, né? Vou fazer uma breve revisão dela aqui nesse início. Ela é dividida em duas grandes etapas, né? Uma fase chamada fotoquímica e outra fase chamada fase bioquímica. Né? Tem outros nomes para cada uma dessas fases. A fase fotoquímica ou fase clara, ela depende diretamente da luz, ocorre na membrana do tilacoide, né? Que é um compartimento que está dentro do cloroplasto, que por sua vez está dentro da célula vegetal. Essa membrana do tilacoide tem uma série de complexos proteicos, né, enzimáticos, que são capazes de captar a energia solar através da presença de pigmentos, especialmente a clorofila, e dar sequência a uma série de reações fotoquímicas, né, que resultam na produção de ATP e NADPH, são os compostos oriundos da fase clara da fotossíntese. Tá? Nessa etapa ocorre a quebra da molécula da água e a liberação do oxigênio na fotossíntese. Posteriormente, esses produtos da fase clara, o ATP e o NADPH, eles são utilizados na fase escura, né, dita fase escura, que é a fase bioquímica, ou ciclo de Calvin-Benson. Neste ciclo, ocorre a fixação do carbono, ou seja, o CO2 atmosférico ele é incorporado em uma molécula, né, de 5 carbonos, ribulose um 5-bifosfato, e dá origem a um açúcar no final. Tá? Esse açúcar ele é produzido pela união desse carbono, né, dessas moléculas de carbono, com a energia química do ATP e do NADPH. Tá? Isso ocorre no estroma do cloroplasto, resultando no açúcar, né, que vai ser destinado na planta, né, para várias finalidades. Né? Servir de fonte de energia para a planta crescer, servir de acúmulo de reservas nos órgãos com esta finalidade. Bom, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais em cada uma das duas etapas, né? Começando pela fase fotoquímica. Aqui eu trago um esquema, né, que eu peguei da internet, aí, onde tem a membrana do tilacoide, né, a membrana dessa organela, né, desse compartimento que fica dentro da organela cloroplasto, né, dentro do cloroplasto. Então, na membrana do tilacoide há dois fotossistemas denominados fotossistema 1 e fotossistema 2, além de outros complexos como o citocromo B6F, a ATP sintase, que são componentes que vão fazer uma transferência de elétrons. Como é que ocorre esse processo de maneira muito simplificada? Dentro dos fotossistemas nós temos os pigmentos. Né? O cloroplasto tem, né? O tilacoide tem os pigmentos, clorofila, carotenoides, antocianinas e esses pigmentos são capazes de captar a energia solar, a radiação solar. Essa radiação solar captada pela clorofila, ela desencadeia, né, um deslocamento de um elétron da última camada eletrônica, e esse elétron fica saltitando. E a clorofila, então, fica num estado excitado, um estado de vibração. Esse estado de vibração da clorofila, ela tem é como se ela ficasse com uma carga elétrica. Né? O Sol, a radiação solar chega na clorofila e provoca essa descarga elétrica nela, como se fosse entre aspas, um raio. Né? Ela fica com uma força de causar alguma coisa. Né? E essa força que ela tem,
ela vai transferir para um centro de reação, né? Um dos destinos, né? São 5 possibilidades que a clorofila tem de destino desse elétron, né? Então, em outras videoaulas eu detalho mais a fundo, né, esses processos. Quando ela transfere para o centro de reação, ocorre, um dos eventos que ocorre é a quebra da molécula da água e liberação de um elétron, né? E esse elétron vai ser transferido na membrana do tilacoide, num esquema chamado esquema Z, que vai resultar, por último, na síntese ATP. Em resumo, tá? Quando ocorre a quebra da molécula da água, vai ocorrer a liberação do oxigênio. Esse elétron vai ser transferido, né, numa série de reações de oxidação e redução. Tá? Então, tem compostos aqui como plastoquinona, plastocianina, que vão estar recebendo e transferindo esse elétron, recebendo e transferindo esse elétron. Nessa transferência de elétrons vai passar pelo fotossistema 1, que também vai estar absorvendo energia solar, e no final dessa transferência de elétrons vai ocorrer a produção do NADPH, que é um dos produtos da fase clara. Além disso, a transferência desse elétron vai resultar num acúmulo de hidrogênios dentro do tilacoide. Esse acúmulo de hidrogênio dentro do tilacoide, dentro do lúmen do tilacoide, vai causar um desbalanço eletroquímico, uma diferença de pH entre o lúmen, que é o recheio do tilacoide, né? O tilacoide é um disquinho, né? Então tem um recheio aqui dentro, né, no lúmen, e a parte de fora dele, que é o estroma do cloroplasto. Então vai haver uma diferença de hidrogênios, né, de pH, uma diferença de potencial eletroquímico, que vai ativar uma enzima chamada ATP sintase ou ATPase, que vai jogar de volta para fora esses hidrogênios que foram sendo acumulados no estroma do cloroplasto. Então aqui dentro acumulou muito hidrogênio e a ATP sintase vai jogar para fora esses hidrogênios. Nesse movimento, né, ela vai acabar juntando ADP e adenosina de fosfato e fósforo inorgânico, formando adenosina trifosfato, que é o ATP, que é o outro produto da fase clara. Tá? Então essa engenharia, né, que a planta faz, né, tudo isso é fruto da radiação solar que chega na planta, né, e ela consegue então a fazer esse uso, né, dessa radiação solar, resultando então na produção desses dois compostos. Aqui eu coloquei o espectro eletromagnético, né, especialmente na faixa do visível, na faixa do 400 aos 700 nanômetros, que é a faixa que as plantas absorvem, né, que a gente diz a radiação fotossinteticamente ativa, né, de grosso modo. Né. Especificamente, as faixas de radiação no azul e no vermelho são as absorvidas pelas clorofilas, e aí tem a capacidade de desencadear esses processos que eu acabei de comentar aqui em cima. Então guarda essa informação do azul e do vermelho, e quando a gente falar sobre tela antigranizo, cobrindo pomares, e ver alguns resultados de pesquisa com a produtividade, eu vou voltar a falar sobre isso, certo? Dando sequência, agora uma breve revisão da fase bioquímica da fotossíntese. Essa fase, então, ela vai utilizar o ATP e o NADPH produzidas na fase clara da fotossíntese. Aqui temos o ciclo de Calvin, que também é chamado Calvin-Benson, porque é um ciclo, ele ocorre numa fase inicial chamada fixação do carbono, depois tem uma fase de redução e depois tem uma fase de regeneração da ribulose no fosfato. Nessa fase de fixação do carbono, tem a participação de uma importante enzima chamada rubisco, que captura o gás carbônico da atmosfera e incorpora
uma molécula de 5 carbonos, tá? Na ribulose, um 5-bifosfato. A rubisco, então, a localização dela, só recapitulando, é o que a localização dela na folha, na planta, é o que separa, dois grupos de plantas chamados C3 e C4 e que leva a ter uma eficiência produtiva maior na C4 em relação a C3. Também tem videoaulas completas sobre a fase clara e fase escura, especificamente a fase escura, eu estou falando aqui, da fotossíntese, onde eu explico mais detalhadamente esses grupos de plantas, e como morfologicamente a rubisco está posicionada e o que isso implica em termos de produtividade e características da rubisco, enfim. Mas não é, a ideia aqui é só passar um geralzão sobre cada uma dessas fases. Quando o gás carbônico ele é então incorporado nessa molécula de 5 carbonos, na fase de carboxilação, a fase seguinte se chama fase de redução. Por que redução? Porque essa molécula, que agora é uma molécula de 6 carbonos, que juntou um carbono do CO2 mais 5 carbonos da ribulose, um 5-bifosfato, ela vai receber energia. Então, quem recebe energia fica reduzido. Então, por isso, a fase é redução. Recebe energia do ATP e do NADPH, que foram produzidos na fase clara. Então, ocorre essa incorporação dessa energia, e de cada 6 carbonos, um vai sair desse ciclo aqui para dar a origem a um açúcar, para começar o acúmulo de açúcar, e 5 carbonos que estão incorporados em moléculas vão para a fase chamada fase de regeneração da ribulose 1,5-bifosfato, onde é gasta energia, novamente, energia que vem lá da fase clara, o ATP, e reconstitui a ribulose 1,5-bifosfato para pegar um novo carbono e dar continuidade no ciclo. Tá? Então, esse é um ciclo aqui que de cada 6 carbonos, um vai sair para formar um açúcar, e os outros 5 vão voltar para o ciclo para dar condições do ciclo continuar. Tá? Então, isso está ocorrendo no estroma do cloroplasto. Espero que essa revisão tenha ajudado na melhor compreensão. Tá? Então, esse cacho de uva aqui com açúcares aqui dentro, sacarose, frutose, glicose, ele é originado na folha, que tem a participação da fase fotoquímica, produz o ATP e NADPH. Depois, na fase bioquímica, o ATP e NADPH são usados para fixação do carbono. O que produz aqui? São triose e fosfato. Essas triose e fosfato, então, que são os frutos dessa fase, tem gliceraldeído, 3-fosfato e 3-fosfoglicerato, elas são utilizadas para a produção do amido. E esse amido vai acumular na folha transitoriamente ou vai ser transportado para o cacho da uva ou para outros órgãos da planta, como sacarose. Aí chega aqui, essa sacarose ela é convertida em glicose e frutose. Enfim, tem toda uma dinâmica dos açúcares aí dentro da planta. Então, esse é um breve resumo desta fase, certo? Dando sequência, aqui nós temos alguns termos que são utilizados quando se fala em fotossíntese em plantas, como fotossíntese líquida, tá? Um termo bem comum, que temos que ter claro o que é fotossíntese líquida. Como o próprio nome diz, líquido é o que sobra depois de tirar os custos. Então, de toda a fotossíntese que a planta faz, de todo o açúcar que ela produz, nem tudo vai sobrar para crescimento. Algum percentual ele é usado como custo para a planta se manter. E o que é descontado desse custo, que é descontado como custo? É o carbono utilizado na respiração da planta e na fotorrespiração.
Então a fotossíntese líquida nada mais do que a respiração, né, menos a fotorrespiração. Vou rabiscar aqui é um FR, né? Então a fotossíntese líquida, aqui um L, igual a respiração menos fotorrespiração. Então todo o carbono que a planta produz, incorpora, né, pela fotossíntese, quando se desconta a respiração e a fotorrespiração, você tem a fotossíntese líquida. Essa fotossíntese líquida é o que sobra, né, para a planta acumular no fruto, né, para ela crescer, né? Aqui um R. Então, há situações, né, que a fotossíntese total, por exemplo, pode ser um pouco reduzida, né? Entretanto, a fotossíntese líquida pode ser maior, né? E aí a planta conseguir produzir e crescer melhor, né? Por exemplo, cobertura de pomares. Então, mais especificamente, né, cobertura plástica, que afeta um pouco. Enfim, vamos discutir melhor um pouco na sequência. Outro parâmetro muito utilizado em avaliações da fotossíntese, luz na planta, enfim, é condutância estomática. Condutância estomática é o quanto esse estômato aqui, né, está permitindo a condução de quê? De saída de água e entrada de gás carbônico para dentro da folha, né? Então, a dinâmica ali de condutância estomática tem reflexo bastante importante na fotossíntese da planta, porque se a condutância estomática ela é reduzida numa situação de déficit hídrico, por exemplo, entra menos gás carbônico para dentro da folha e com isso reduz a fotossíntese. Tá? Aqui sobre fotorrespiração, acabei não colocando aqui, não falando antes, né, mas fotorrespiração é o que ocorre em maior quantidade, é bem predominante em plantas com metabolismo C3, que também tem outras videoaulas aí que eu explico mais detalhes como que isso ocorre, né? Mais especificamente em videoaulas aí da graduação. Tá? Eu vou deixar o link para vocês assistirem, quem quiser relembrar lá da graduação. Né? Que é importante, quem não lembrar, né, logicamente deve dar uma olhada, né, para entender melhor essa parte aí de fotossíntese. Tá? Outro parâmetro utilizado é a concentração interna de CO2, ou seja, dentro da câmara estomática aqui, né, o quanto de CO2, de carbono é acumulado, que tem a ver com a condutância estomática também. E taxa de transpiração, que é um outro parâmetro importante, que é o quanto de água está saindo desse estômago aqui para fora. Tá? Então, são alguns parâmetros que, em alguns trabalhos aqui que eu vou apresentar na sequência, eles são medidos, né? E aí é importante vocês terem noção do que é isso. Aqui tem um aparelho, né? O IRGA, que quantifica, mede vários desses parâmetros da fotossíntese, né? Tanto questões de fluxo de fótons, radiação fotossinteticamente ativa, condutância estomática, enfim, fluorescência de clorofilas, né? Então, vários parâmetros esse equipamento mensura, né? Essa aqui é uma sigla para Infrared Gas Analyzer, que é analisador de gases por infravermelho. Fluorescência de clorofilas, né? É um evento, é algo que ocorre nas clorofilas quando elas recebem a radiação solar, né? É um dos destinos da energia capturada por elas, né? Então, ao invés de ir para o centro de reação, ela pode destinar, ao invés da clorofila, destinar essa energia recebida do Sol para o centro de reação, ela pode emitir uma fluorescência, que é um comprimento de onda na faixa dos 625 nanômetros, e dissipar essa energia. Então, esse equipamento mensura isso, certo? Muito bem, espero que tenham compreendido essa parte aí, essa breve revisão aí sobre fotossíntese. Agora eu trouxe aqui alguns trabalhos, né, que avaliaram alguns parâmetros da fotossíntese em relação a algumas situações das plantas, né? Inicialmente aqui eu trago um trabalho com ameixa
de ameixa sob déficit hídrico, ou seja, falta de água, e sob alagamento. E aqui alguns parâmetros da fotossíntese, né, condutância estomática, que é a fotossíntese líquida, né, condutância estomática, concentração interna de CO2 e taxa de transpiração nas plantas submetidas a esses estresses. Então vocês podem ver que a planta controle, que é essa linha contínua, né, ela tem uma fotossíntese líquida nesses primeiros dois quadros aqui, maior do que a planta que está sob déficit hídrico ou alagamento, né, ou sob excesso de água. Então, claro que aqui são os extremos, né, mas esses estudos básicos são extremamente importantes para compreensão, né, do porquê que a planta tem que estar num nível de irrigação, né, de disponibilidade hídrica perfeito para ter uma fotossíntese líquida alta, elevada. Essa fotossíntese líquida, então, é tudo o carbono, todo o açúcar que sobra depois da planta tirar os custos para se manter, que vai ser utilizado para estocar num fruto, para crescer raiz, para crescer ramos. Tá? Então, aqui, evidenciando, né, o que nós, como graduados, graduados, na maioria, na verdade, vocês da especialização em fruticultura, graduados, né, já sabem. Aqui temos a condutância estomática, né? Percebam que a planta sob estresse, ela reduz a condutância estomática, ou seja, ela fecha o estômago, tá? Para evitar, no caso aqui, a perda de água pelo déficit hídrico. E na questão do alagamento tem a ver mais com epinastia, que a planta acaba aumentando a síntese de etileno, acaba tendo uma alteração, né, um desequilíbrio hormonal, né, aumenta a etileno, aumenta o ácido abscísico e acaba fechando o estômago também em função do alagamento. A concentração interna de CO2 acaba diminuindo nas plantas sob estresse, né, em função da redução do fechamento do estômago, né, e a condutância estomática, a transpiração também reduz. Tá? Bem, com relação a alteração na radiação solar, né, na radiação fotossinteticamente ativa em pomares, né, há um campo bastante vasto, né, que isso está relacionado, que é o uso de cobertura de pomares, né, com tela antigranizo. Tanto com tela quanto cobertura plástica de vinhedos, né, que acabam afetando a quantidade e a qualidade de luz que chegam nas plantas. Tá? Aqui tem alguns estudos da Embrapa, né, tem até alguns vídeos no YouTube que eu vou deixar disponível para vocês também, e materiais, né, principalmente da Embrapa, de estudos aí com cores de tela, né, com tela e sem tela, e diferentes cores de tela em pomares aí na região de Vacaria, né, Monte Alegre dos Campos. E aí vários estudos aí com relação aos efeitos da tela. O que se tem aí de informação mais consolidada, eu diria, né, mais antiga, né? Muito estudo, né, os iniciais com tela branca, tela preta e controle, né, e plantas descobertas. A tela preta ela era bastante usada, né, por ser mais barata, uma durabilidade maior, acaba tendo um custo menor, entretanto o efeito nas plantas, na restrição de luz é muito maior. Né? Então, quando reduz a radiação solar na planta, acaba estimulando o crescimento vegetativo. E as plantas, então, crescem mais e acaba tendo um desequilíbrio, né, entre vegetação e reprodução. Tá? Tela vermelha aí reduz intermediário a quantidade de luz e tela branca reduz menos. Tem alguns agora estudos que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente dar uma olhada, né? Então, estudos aqui do professor Cassandro, comparando um controle sem cobertura, tela branca e tela preta, e aqui a radiação fotossinteticamente ativa acumulada ao longo do dia. Então, vocês podem ver que a tela branca e tela preta reduziram nesse estudo 23% da radiação fotossinteticamente ativa.
com destaque para a tela preta, reduzindo um pouquinho mais do que a tela branca. E isso afeta a quantidade a qualidade da luz que acaba chegando e afeta a coloração dos frutos. Observem aqui, controle, tela branca, tela preta e a redução na coloração vermelha da maçã, que é um dos parâmetros utilizados na classificação e impacta no preço, tanto do lado sombreado quanto do lado que fica exposto ao sol, há uma redução bastante significativa. Se vocês olharem aqui na tela preta, há uma redução um pouquinho maior na coloração vermelha do que na tela branca. Tá? Aqui tem os dados de percentual de cor vermelha. Vocês podem ver que a tela preta reduz aqui bem mais do que na tela branca e o controle. Aqui o ângulo RUI, quanto mais próximo de 180 esse ângulo aqui, mais verde é o fruto. Quanto mais próximo do zero, mais vermelho é o fruto. Então, vocês podem ver que os maiores valores aqui estão para a tela preta, ou seja, fruto mais verde ou menos vermelho. Que é o que a imagem acaba mostrando ali. O que acontece, gente? Então, a coloração vermelha, ela é produzida, ela é expressada ela é fruto da presença de pigmentos, como antocianinos. Então, esses pigmentos, essa quantidade de pigmento acaba sendo reduzida com a restrição da quantidade de radiação solar que chega na planta. As antocianinas, elas são pigmentos acessórios contra o excesso de radiação. Então, a presença delas está para ajudar a planta a se defender do excesso de radiação solar. Então, quanto mais radiação solar você tem, mais a planta tem que se defender desse excesso de radiação e mais acumula antocianinas. A questão da casca da maçã é a mesma coisa que na uva, por exemplo, em qualquer outra fruta, que acumula antocianinas. Quando você tem bastante radiação chegando, a planta produz muita antocianina e acaba pigmentando mais os frutos. O uso da tela vai resultar, então, numa menor necessidade da planta produzir esses compostos para se defender. Claro que hoje temos já variedades que geneticamente expressam genes para produzir antocianina mesmo sem ter uma necessidade, digamos assim, tão grande de se defender do excesso de radiação. Geneticamente elas já produzem bastante coloração vermelha. Então o impacto ele é um pouco menor do que nas cultivares bicolores, mais antigas, como Royal Gala, Imperial Gala, que ainda tem bastante pomares com essas cultivares. Tá? Aqui alguns resultados aqui de fotossíntese líquida das plantas com tela e sem tela e com diferentes cores de tela. Então vocês podem ver que o controle aqui tem uma fotossíntese líquida um pouco maior do que a tela branca e tela preta. Então isso aqui em Royal Gala, esse gráfico aqui, esse aqui em Fuji. Em Royal Gala vocês podem ver que pela barrinha aqui, praticamente sem diferença significativa entre as telas aí. Aqui na Fuji também, se pegarem a distância dessa barra aqui e colocar aqui, dá nessa densidade de fluxo aqui de 1000 micromons de fóton, até daria diferença dos demais aqui, é muito parecido. Com relação ao conteúdo de clorofila, comparando essas telas aqui, não teve diferença, clorofila foliar, a área foliar acaba aumentando um pouco na tela. Nesses estudos aqui, comparando controle com tela preta, há uma diferença bem grande na área foliar, ou seja, como a planta acaba recebendo um pouco menos de luz, ela vai aumentar a área foliar para tentar aproveitar melhor essa radiação solar. Tá? Então esses estudos aí que compararam, estudos mais antigos compararam tela preta, há uma forte assim evidência
de que a tela preta afeta muito a morfologia da planta, a qualidade dos frutos. Vou mostrar na sequência aqui estudos mais recentes com outras cores de tela que acaba não tendo assim um impacto tão grande. Tá? Aqui foi avaliado o rendimento também, número de frutos por seção transversal de tronco, né? Uma redução aqui com a tela preta em relação ao controle e a tela branca intermediária. Tá? Agora estudos um pouco mais recentes aí com diferentes cores de tela, como amarelo, azul, vermelho. Né? Aqui nesse gráfico, né, estudos de Malta e professor Cassandra, tem a fotossíntese líquida, né, o controle está na linha pontilhada, né, que está bem quase junto com a linha preta, que é com tela preta, né, um tipo de tela antigranizo, uma cor, né, preta, e temos aqui a fotossíntese líquida sobre tela amarela e tem a fotossíntese líquida em tela vermelha e azul. O que chama atenção aqui, que vocês podem ver que tela vermelha e azul acabaram aumentando a fotossíntese líquida nesse estudo. Olhem que interessante. Quais são os motivos, né, que levam a ter uma maior fotossíntese líquida sob tela azul e vermelho? Lembram do que eu comentei nessa parte da revisão aqui no início, né, a respeito dos comprimentos de onda aqui que as plantas absorvem mais, né, que as clorofilas absorvem e aproveitam, né, para a fotossíntese, estão evidentes aqui a faixa do azul e do vermelho como os comprimentos de ondas que a planta mais absorve. Quando você tem uma tela vermelha aqui, por exemplo, o que acontece com todo o espectro de radiação que chega nessa tela? Quando você enxerga o vermelho, quer dizer que o material ele absorve os outros comprimentos de onda e reflete o vermelho. No amarelo, a mesma coisa. Quando você enxerga o amarelo, todo o espectro de radiação, né, todos os comprimentos de onda que chegam ali, eles são absorvidos, exceto o amarelo que é refletido. O azul a mesma coisa. Então, quando a gente enxerga o azul é refletido. Então, esse espectro que chega aqui, por exemplo, quando a gente enxerga o verde numa folha, o que acontece? A clorofila absorve esses outros comprimentos de onda aqui e reflete, né, o verde. Por isso que a gente enxerga o verde. Então, há uma absorção dos outros comprimentos de onda e uma reflexão na cor no comprimento de onda, na cor que o nosso olho percebe. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma tela azul ou vermelha, há uma maior disponibilidade de radiação nessas faixas de onda do azul ou do vermelho. Por quê? Porque o material da tela vai refletir o azul quando a tela é azul, vai refletir o vermelho quando o material é vermelho. E reflete para onde? Vai refletir para o pomar, né? Um pouco para cima, um pouco para o pomar. Então, da malha de tela ali, a parte, logicamente, da radiação vai passar diretamente para incidir na planta, né? Que não vai ser interceptado pela malha. E o que vai ser interceptado pela malha vai acabar refletindo mais a coloração da tela, por exemplo, o azul. Então, há dados aí que mostram de 3 a 6% a mais de disponibilidade de radiação no azul, quando a tela é azul, ou no vermelho, quando o material da tela é vermelho. E isso faz com que a folha receba mais radiação numa faixa que é interessante para ela fazer a fotossíntese. Então, olha que interessante. Então, essas telas aí proporcionam isso. A tela pérola, que não tem nesse estudo aqui, é uma tela que, bom, depois eu comento, que está sendo bastante usada. Eu acho que tem aqui nesse outro gráfico que também tem um comportamento interessante. Né? Então, com relação à quantia de radiação solar. Aqui a densidade total de fluxo de fótons, né? O controle está aqui em cima
E aqui estão as telas, né? A tela branca e preta, que é uma mistura das duas, né? Tá meio que intermediário aqui até meio-dia mais ou menos, mas no final da tarde aqui tá tudo muito parecido, tá? Com a interceptação de radiação. Isso aqui é de todo o espectro, tá? Uma coisa é você analisar a redução total na radiação solar, que seria a quantidade. Outra coisa é analisar a qualidade da radiação, ou seja, a qualidade é analisar o que ocorre dentro de cada um das faixas de cores, né? Então, algumas, como a gente já comentou aqui, elas, de acordo com a cor da tela, né, podem ser melhoradas. Então, você melhora a qualidade de luz para a folha fazer a fotossíntese. Tá? Muito bem. Aqui, então, tem alguns trabalhos, né, recentes, de Malta e Marodin, avaliando várias cores de tela, né, amarela, preta, pérola, azul, vermelha, tela mista e sem cobertura. O que eu trouxe aqui, que é bastante interessante nesse trabalho, logicamente tem vários aspectos interessantes no trabalho, mas o tamanho do fruto, né? Frutos calibre menor que 180, ou seja, frutos grandes, né? Pesando aí mais de 212 gramas. Olhem aqui no controle. O controle, ou seja, plantas descobertas, tem um percentual menor, na maioria dos anos aqui, na maioria eu diria que na metade dos anos, dá para dizer, em relação aos... Tem um menor tamanho de frutos, um menor percentual de frutos grandes, né? Em relação às coberturas, né? Em relação às plantas, aos tratamentos aqui com as plantas cobertas, que tinham um percentual maior. Evidenciando aqui 2016, 2017, nessa safra, então praticamente o dobro, né, de frutos calibre grandes. E isso resulta, logicamente, em um maior retorno ao produtor, pelo fato do calibre, né, ser um dos balizadores de preço. Tá? Então, isso está explicado por maior radiação difusa também, né, com tela. Então, a radiação solar direta é aquela que incide direto na folha, e a difusa é aquela que não é, que é o contrário da direta. Né? Ela é de materiais que são refletidos, de materiais que refletem a radiação solar para a folha. Então, um dos materiais é a tela, como a gente comentou ali. Plantas sob tela vão ter uma fotossíntese líquida maior, dependendo da cor da tela, uma condutância estomática maior, em função do microclima ali debaixo da tela, e isso acaba resultando em bons retornos. Tá? Logicamente, o grande benefício da tela é proteger contra o granizo. Né? Então, se ela não afetar, não prejudicar tanto a qualidade e a quantidade, tá ótimo. Né? Agora, se ela tem a capacidade ainda de melhorar alguns aspectos, né, como o calibre, né, ou afetar de maneira muito pouca a cor, né, que é esse trabalho aqui, a autora encontrou aí pouco efeito na cor vermelha, pelo que eu olhei rapidamente, é uma tese de doutorado, não li ela toda, olhei as principais partes, então já é de grande valia. Tá? Muito bem, aqui acaba aumentando, então, a quantidade de frutos menores, né, em pleno sol, ou seja, vão ter frutos, vai ter um percentual de frutos, numa tendência de ter um percentual de frutos calibre maior, ou seja, pesando pouco, né, no pleno sol em relação ao tratamento com a tela, né, que é em função, né, logicamente, se tu tem mais frutos maiores, você vai ter menos frutos menores. Tá? Aqui os trabalhos do Paraná com tela cristal, tela preta, branca e o controle. Aqui não foi encontrado nesse primeiro ano aqui diferença na produtividade. Entretanto, no segundo ano aqui teve uma produtividade maior na tela cristal e tela branca. Tá? Número de frutos por planta também, um pouco maior. Talvez tenha sido isso que resultou em uma maior produtividade. Em termos de qualidade aqui de frutos, né? Vamos dar uma olhada na coloração. Cor preta, tela preta, então tem um maior valor de ângulo Rouy. Esse ângulo, quanto mais próximo do zero, mais vermelho.
O fruto, quanto mais distante do zero, menos vermelho. Então, tela preta causando aqui uma redução da coloração vermelha nos 2 anos, né? Uma acidez maior aqui nessa tela preta, né? Menor na tela cristal. Alguma alteração aqui no teor de sólidos solúveis, tá? Com destaque do controle, tendo uma quantidade de açúcar um pouco maior. Isso aqui é maçã Eva, na região do Paraná.